Imagine que você é um dos executivos-chefes de uma montadora tradicional italiana. E então, em um belo dia de sol na cidade de Maranello, você e seus colegas sentam à mesa para discutir o nome que darão ao novo carro. O nome tem o desafio de ser curto, de fácil compreensão e ainda deverá abreviar toda a tecnologia que seu grupo de engenheiros embarcou no carro. Após algumas sugestões, vocês chegam à conclusão de que darão o nome priorizando a ênfase na cultura e filosofia de sua marca, que por sua vez também estão no carro. E assim a Ferrari o fez. Criou um carro tão rápido, tão inovador e tão tecnológico que decidiu batizá-lo de La Ferrari. Eu sou Arthur e esse é o Auto I. Então, o que dizer desse design do La Ferrari? É elegante, esbelto e ao mesmo tempo muito agressivo e musculoso. Vamos começar olhando o carro de frente. O que nossos olhos buscam primeiro são esses vincos que têm inúmeras funções aerodinâmicas, entre elas a de reduzir arrasto, de direcionar o fluxo de ar, produzir downforce e etc. Mas é claro que ela também nos causa uma primeira impressão forte. Os vincos no geral dão a presença ao La Ferrari, dá o volume e nos diz a proposta que ele entrega. Olha a cara de mal que esse carro tem. É uma frente muito baixa, muito agressiva. E quando continuamos a analisar o design do La Ferrari, nos deparamos com essa protuberante e musculosa caixa de roda dianteira. Prestem atenção o quanto elas se destacam, o quanto elas saltam para fora do carro e dão largura ao La Ferrari. E habitando as caixas de rodas, temos os elegantíssimos faróis que são o toque final da dianteira. Eles se parecem com uma expressão franzida de raiva, de uma pessoa que está prestes a cometer uma atrocidade. E no caso desse carro, ele está prestes a devorar brutalmente o asfalto. Continuando pela lateral, percebe-se uma linha de cintura baixa, que é bem contínua. Ela começa na ponta da dianteira e termina no farol traseiro. Não há tanto segredo quanto a ela. Acredito que essa tenha sido a melhor solução quanto a questões aerodinâmicas. Mas você se lembra do que eu disse quanto à caixa de roda dianteira? Pois então, ela é a origem de uma linha bem agressiva, que quase desce até o assoalho do carro e sobe suavemente se estendendo até a traseira. Essa linha, com a linha de cintura do carro, cria uma depressão que foi aproveitada para abrigar uma entrada de ar enorme, com o intuito de criar um aerofólio que também dá downforce ao carro, além de arrefecer o visceral V12 embaixo do capô. Exatamente, esse carro tem um belo V12, mas vamos tratar dele mais pra frente. Olhando o carro de perfil, há quem diga que ele é um coupé, mas sinceramente acredito que ele seja um berlinetta. Qual que você acha que é o modelo da carroceria do La Ferrari? Deixe aí nos comentários. Finalmente chegando na traseira, a gente encontra um grande contraste. Percebam que em relação à dianteira, a traseira do La Ferrari é pacífica. Como assim pacífica? Olha como essa traseira é harmoniosa. Ela é bem arredondada, tem linhas que também são musculosas, mas não agressivas. Olhem para o habitáculo do motor. Além da tampa do capô ser transparente, ela se estende para as laterais. A extensão parece revelar uma espécie de asa, e realmente é. Ela serve para dar mais downforce ao carro, como já dito antes, assim como os difusores e elementos de aerodinâmica ativa e passiva. Aliás, esse carro produz tanto downforce que, teoricamente, em sua velocidade máxima, ele consegue ser dirigido de cabeça para baixo no teto de um túnel, por exemplo. Isso é simplesmente um absurdo. Como na dianteira, aqui também temos caixas de rodas bem proeminentes, que terminam no assoalho arredondando a traseira do La Ferrari. A carroceria forma uma espécie de contorno, que dá abrigo ao meio da traseira, que é bem simples, apenas abrigando uma grade vazada, uma espécie de alheta e uma peça central na vertical que contém o logo da Ferrari, e uma luz que se assemelha ao dos Fórmula 1. E para finalizar, claro que não poderia faltar as ponteiras quádruplas do escapamento e as redondas lanternas traseiras. O que podemos concluir do design é que é um carro que abriga certas camadas. Ele já está dizendo qual é sua personalidade. Ele transita da agressividade e brutalidade da dianteira
até a elegância e requinte da traseira. Podemos olhar imagens e mais imagens do carro, e ainda assim, não conseguiremos traduzir em palavras o que esse desenho quer nos dizer. Durante o desenvolvimento do carro, a Ferrari descartou logo de cara a possibilidade de criar um carro 100% elétrico. Abre aspas. Quem vai querer se privar do som sensacional de um poderoso V12? Fecha aspas. Particularmente não consigo discordar dessa opinião da marca italiana. Essa frase prova que o objetivo do sistema híbrido nunca foi de ser ecologicamente correto, mas sim a velha e boa performance. O V12 usado pela Ferrari possui 65 graus entre as bancadas, o que configura um motor bem compacto, apesar de ser um 12 cilindros. O motor é um super quadrado, com deslocamento de 6,3 litros e naturalmente aspirado. A escolha de não usar turbo no motor foi por conta da priorização da linearidade do desempenho, ao contrário do turbo lag. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, um motor super quadrado tem facilidade de girar alto. E esse aqui, meus amigos, é um absurdo. São 799 cavalos a impressionantes 9.000 RPM. 9.000 RPM. É muito alto. Se você está prestando atenção, deve perceber que pela potência dele aparecer em alta, o torque não deve ser muito bom em baixas rotações. E você está certo. São 71,4 kgfm a 6.750 rotações. O torque não aparece cedo, o que cria uma perda de desempenho significativa em meios urbanos e em baixas velocidades. Mas é claro que isso não torna o V12 menos incrível. Então, é nessa lacuna que o motor elétrico tem a sua principal função. O motor elétrico do LaFerrari é do tipo KERS. Esse motor entrega 20,4 kgfm e produz 163 cavalos. A potência combinada do sistema híbrido são de 963 cavalos e torque combinado de 92 kgfm. Esse powertrain é puro desempenho. Lembra que eu disse que o objetivo não é ser sustentável? Pois então, o carro tem um consumo urbano de 3 km por litro e um consumo rodoviário de 5,5 km por litro. Agora vamos destrinchar um pouco o motor KERS do LaFerrari. Se tratando de um hipercarro, é claro que ele deve ter embarcado toda a tecnologia de que a Ferrari tem domínio. E não decepcionando, a marca aplica no carro o Kinetic Energy Recovery System, ou mais conhecido como KERS. O KERS é diretamente derivado da Fórmula 1 e funciona da seguinte maneira. Um motor elétrico é montado em uma das extremidades do virabrequim do carro. Esse motor é conhecido como Motor Generator Unit, ou MGU. Quando ocorre uma frenagem, o MGU recupera a energia desse processo e transforma a energia cinética em energia elétrica. Após a transformação, a energia é armazenada nas baterias do carro, dessa forma as recarregando e as deixando prontas para uso. Agora imaginem toda essa cavalaria, toda essa complexidade de motorização indo somente para as rodas traseiras. Porque sim, o LaFerrari é um carro de tração traseira. Acredito que dominar esses 963 cavalos não seja nada fácil. Para aqueles que gostam do alívio de peso, mesmo com tamanho semelhante ao do Ferrari Enzo, o LaFerrari é 20% mais leve. Isso se deve ao uso de materiais nobres, como a fibra de carbono, titânio, alumínio e magnésio. Se você gosta da Ferrari Enzo, confira o vídeo no card que deixarei aqui em cima. Toda essa leveza associada à aerodinâmica permite o 0 a 100 em 2,7 segundos, o 0 a 200 em incríveis 7 segundos e o 0 a 300 em mais incríveis ainda 15 segundos. A declaração oficial da Ferrari é que o LaFerrari tem velocidade final de 350 km por hora, mas há um vídeo de um corajoso acelerando seu brinquedo e chegando aos 372 km por hora.
Agora, imagine a força para frear essa máquina sem sobrecarregar os sistemas de freio. Pensando dessa forma, na dianteira o LaFerrari é equipado com um gigantesco disco de 400 mm, manufaturado pela lendária Brembo. E na traseira, o disco é de 380 mm. Ambos são fabricados em carbono cerâmica, com pinças de 6 pistões. A aspiração do interior do LaFerrari é de um carro de corrida. Os bancos do tipo semiconcha de couro dão um conforto e posição agressiva para o piloto. Eles têm cintos de 4 pontos, que reforçam o ar de esportividade do LaFerrari. Como o carro é monocoque, não há como ajustar os bancos. Por isso, para você se encaixar melhor no carro, existe o ajuste de altura e profundidade do volante, e também ajuste de profundidade dos pedais. O volante do LaFerrari é bem ergonômico. Ele é construído em fibra de carbono e com acabamento em alcantara. Também abriga os principais comandos de condução do carro: o botão de ignição, o ajuste de suspensão e modos de condução selecionados pelo clássico e atemporal Manettino. Avançando pelo interior, o cluster do LaFerrari é 100% digital e altamente personalizável. Você pode selecionar vários parâmetros para ficarem visíveis durante a condução, como informações de bateria, do KERS, pressão e temperatura dos pneus, pressão de óleo e etc. O painel do carro traz muita alcantara na parte superior e bastante curvas. Ele segue um design bem elegante que é realçado pela saída do ar-condicionado e seus controles. Como você deve ter percebido, o carro não possui um câmbio aparente. Na verdade, é isso aqui. Ele é bem discreto e dá um design limpo ao belíssimo interior do LaFerrari. E é claro que o LaFerrari está recheado de tecnologia embarcada, como já famigerado controle de tração, distribuição eletrônica de frenagem, freios ABS, ar-condicionado, câmbio automático de 7 marchas, direção elétrica, travas elétricas e etc. É um carro recheado de conforto e tecnologia. O LaFerrari é um carro extremamente exclusivo. O carro foi limitado a 499 unidades. Um exemplar de número 500 foi produzido e leiloado para fins de caridade. Em seu lançamento, o LaFerrari foi ofertado a 3,2 milhões de reais, que claro foram esgotados rapidamente. Hoje, o carro está muito bem valorizado e está avaliado em cerca de 15 milhões de reais, mas com exemplares chegando a custar 24 milhões. Claro que manter um carro desse não é nada barato. Somente o IPVA de um LaFerrari pode passar dos 600 mil reais. E se você quiser assegurar o seu cavalinho rampante, isso vai lhe custar nada mais nada menos do que 1.100.000 reais anuais. Vamos dizer que você utiliza o seu LaFerrari diariamente e precisa de pneus novos. Um jogo de pneus custa um pouco mais que 15 mil reais. Isso tudo sem falar de manutenção periódica, como trocas de óleo, pastilhas de freio, substituição de peças e etc. O que quero dizer é que é um carro para poucos, não somente em termos de aquisição, mas também a Ferrari precisa te escolher para comprar um carro dela. Eu sei que isso parece um absurdo, mas realmente é o que acontece. No caso do LaFerrari, a Ferrari exige que você tenha no mínimo 5 carros de edição especial da marca, para que você possa comprar um LaFerrari 0 km. Claro que isso, além de vários outros critérios, como vida social, aporte financeiro e círculo de amizades. Para nós, isso é um absurdo, e realmente é. Mas existem muitas pessoas que estão dispostas a passar por esse processo excruciante para ter uma Ferrari em sua garagem. Quando a montadora italiana resolve batizar o carro de LaFerrari, é um recado para o público. O nome é a primeira coisa que ouvimos de um carro. É o seu cartão de visitas. É o que nos dá um interesse de saber mais sobre ele. E nesse caso, a Ferrari foi simplesmente genial. Ela diz que esse carro não é uma Ferrari, mas sim a Ferrari. Todos esses números de potência, de desempenho, são sim
realmente muito impressionantes. Mas no final das contas, todos esses números são só mais um detalhe. O que conta mesmo é a beleza do projeto, a eficiência da engenharia mecânica e de materiais, a harmonia entre luxo e performance, o esforço para criar um produto exclusivo e criar uma obra de arte. Porque esse carro é isso, uma obra de arte. Senhoras e senhores, esse é o LaFerrari. Hoje falamos de mais um carro da Santíssima Trindade. No próximo episódio fecharemos esse seleto grupo destrinchando o maravilhoso 918 Spider. E você, gosta do LaFerrari? Deixa aqui a sua opinião sobre ele. Se você assistiu até aqui, significa que gostou do conteúdo. Então que tal deixar o seu gostei e se inscrever no canal para mais vídeos nesse formato? Eu sou Arthur e te vejo na linha de chegada.